Olá, bem-vindos ao terceiro Anime-se. Eu tô animado hoje porque eu vou falar de uma série que eu gosto bastante, que é o One Piece. One Piece eu sei que muita gente conhece tanto pro bom quanto pro mal, né? Tem gente que não gosta do One Piece, talvez pela popularidade, porque viu alguns episódios e não gostou. Eu acho que vale a pena falar mais desse episódio do que do Digimon e Pokémon, porque o Digimon e Pokémon é uma coisa que a maioria do pessoal que acompanha hoje em dia assistiu, né? E se popularizou e conheceu bem. E o One Piece, apesar de ser famoso, né? Eu falei no Desprezo Infinito do One Piece vs Naruto que na Europa o Dragon Ball e One Piece são os mangás mais falados, né? Quando uma pessoa pergunta pra uma pessoa comum quem animes ele conhece. Mas por mais que ele é conhecido, muita gente tem medo de ver, né? Fala, não, olha isso aqui, tem caralhada de episódio, né? Tudo. Eu concordo, tem muito episódio. Tem episódio demais. Mas eu vou falar aqui porque que os pontos fortes, né? Que eu acho. Eu fiz isso com as outras séries, eu acho que é legal falar disso aqui também. O primeiro ponto forte que eu vejo no One Piece é a riqueza da história, né? Eu tô colando aqui do lado, né? É a riqueza da história, né? Eu acho que o quanto que o Oda planejou a estrutura inteira disso aqui de uma vez, sabe? Você vê como não tem nada aqui que não foi pensado. Parece besteira falar isso, mas é verdade. Você tem uma história muito mais cheia de... Para um roteirista é mais fácil perceber isso, mas você vê o quanto de inspiração que o cara teve e ele aperfeiçoou a coisa, não um universo vazio. Vai ficar mais claro conforme os próximos destaques vêm. Primeiro é o foreshadowing. Eu vou escrever a palavra aqui para facilitar. Foreshadowing é quando você consegue introduzir algumas informações que você não vai usar na história para fazer com a transição para essa introdução nova de alguma informação extra parecer natural, porque você já sabia que tinha esses elementos no universo. Isso é o que a maioria das histórias não fazem. Você já parou pra ver uma história que no começo era de um jeito e de repente você fala, caramba, do nada ficou um bagulho muito louco, né? Não de legal, muito louco porque não faz sentido nenhum. Isso é porque não teve foreshadowing. Quer ver uma coisa? Por exemplo, Bleach. Vamos falar de Bleach aqui. No começo da história, você não achava que a história do Bleach era sobre um Ichigo, um garoto que recebe o poder para substituir a Rukia, que é uma Shinigami e lutava com uma espada? E você achava que todo Shinigami eram samurais com espada fraquinha, enquanto ele tinha uma gigante por causa da energia espiritual? Aí do nada você descobre que todos eles conseguiam transformar as espadas, porque em nenhum momento a Rukia fala que de jeito nenhum que um Shinigami ia lutar com uma espada convencionalzinha. E é verdade, nenhum Shinigami luta sem a Shikai. Mas ninguém falava de Shikai em 80 episódios, 90, 100 episódios. E você nem sabia que tinha esses Zanpakutos. Aí você introduz os Zanpakutos e começa. E o Fullbringer que eles trazem na sexta temporada. O que era isso? Até hoje não existia nenhum Fullbringer, ninguém falava sobre isso. A informação vai mudando na história e você tem que aceitar que teve. Agora tem isso também, ó. O corvo dentro do Naruto, ninguém falou que tinha jutsu desse tipo, mas eu tinha que dar um jeito de explicar o porquê que o Itachi não gostava do Sasuke, que eu não tinha pensado nisso antes. Entendeu? Essas coisas que complicam. E isso que o One Piece, ele não só faz um foreshadowing bom, ele é o rei do foreshadowing. Eu listei detalhes que ele colocou previsto de que ele não precisava usar na história ainda, mas que mantinha tudo conectado, passou de 600 e poucas informações e eu desisti de contar. O foreshadowing do One Piece é perfeito. O cara planejou isso aqui do começo ao fim. O cara não tá inventando nada agora, entendeu? Como ponto positivo são os personagens secundários. O Oda ele faz personagens secundários muito bons, assim, né? Eu sempre falo que o One Piece é uma história que não gira em volta do Ruffy, né? E você consegue se emocionar com a história de vida do sexto cara da tripulação de um pirata qualquer que tá ajudando o Ruffy a fazer alguma coisa, assim, tipo. E é verdade, é triste pra caramba, sabe? É rico demais. O cara ali, tá vendo? Ele cria um cara assim, ó, e você quer saber mais sobre ele, sabe? É muito louco. Como é que você faz um negócio desse, sabe? O universo do One Piece é um mundo real deles, né? É um mundo coeso que tá todo mundo vivo lá. Ninguém tá vivendo em função do Ruffy virar rei dos piratas, né? Eu não me surpreenderia se ele não virasse o rei dos piratas, porque o mundo lá é muito realista, né? Ele mostra de uma moral muito diferente dos outros animes, assim, sabe? Quando a Vivi fala, eu quero evitar a guerra a todo custo, evitar a guerra e a matança, evitar a guerra e a matança. Ele fala, mano, você tá querendo evitar a guerra, né? Na guerra as pessoas vão morrer. Você acha que aqui é brincadeira? E acontece, a guerra acontece, as pessoas morrem e é isso aí. Não tem salvação milagrosa, tudo. É bem legal esse realismo, né? Ele tem os tons pesados, o One Piece, por mais que o pessoal fale pra ver porque é engraçado. Você vai também ver umas coisas muito casca grossa na história, assim, né? Mas ao mesmo tempo também é engraçado demais. É que nem a vida real, né? Você tem os cimas e baixos
um outro aspecto do One Piece sobre o mundo ser vivo é o que eu tava falando, é que uma história não gira em volta do Ruffy, as coisas acontecem enquanto ele não tem nada relacionado a ele acontecendo, né? Uma coisa que eu gosto, por exemplo, são as reações parecidas com o nosso mundo, né? Por mais que ele seja um mundo coeso, né? Você pode falar, mas qualquer história você consegue dar uma desculpa coesa. É verdade. Tem muitas histórias que fazem isso. Por que tem tanta piada com Pokémon, com Dragon Ball Z, com Cavaleiros do Zodíaco? Porque essas três séries tem muita coisa que sabe, se você parar pra pensar, num caso ali. Você consegue dar uma desculpa por que eles fazem isso, mas não é o certo. Por que você não vê tanto zoeira com One Piece? Não é porque não é popular. One Piece ele é popular. A diferença é que é tão coeso que não tem por que você ficar aloprando, sabe? Tem poucos casos que você consegue encontrar uma discrepância. E quanto às relações ao mundo vivo que eu tô falando, são algumas situações que eu vou descrever aqui pra vocês. Vocês já viram um vídeo em que tem 100 lutadores de esgrima novatos contra 3 profissionais? Eles estão usando umas bexigas. Eu vou pôr o vídeo aqui, se não for me dar bloco no YouTube, eu ponho. Em que no começo os novatos estão tomando uma coça, óbvio, né? Os esgrimistas profissionais estão estando a bexiga de todo mundo. Aí tem um contador lá, 90, 80, 70. Quando tá baixando, eles começam a não perder mais. Eles começam a não perder mais, começam a se estrategizar lá, né? Começam a se organizar direitinho e ganham deles, derrubam os 3, né? O que acontece, isso chama-se efeito Jordan. Olha a aula de hoje aqui. Efeito Jordan é isso, você vê tanto uma vantagem do seu lado que você começa a ir sem preocupação nenhuma, sem pensar, sem se organizar, só porque você está com mais força, né? Isso acontece na guerra em várias coisas. Essa sensação de horda é uma burrice, né? Porque você está perdendo homens de graça, não importa se são muitos ou poucos. No One Piece ele usa o efeito de horda, né? Por exemplo, quando você vê a invasão em Enies Lobby, quando a marinha está chegando com Buster Call, todos os piratas os marinheiros estão pulando felizes da vida, porque estão em milhares contra 7, 8 piratas, né? E aí eles começam a levar um costa seguido do outro. Quando começa a passar o tempo da guerra, você percebe que tá cheio de marinheiro na frente do Zoro, mas eles não estão indo seco mais, eles estão parados. Aí 2, 3 começam a ir pelos lados e começam a correr, tentando pegar ele desprevenido enquanto ele bloqueia uma espadada. Eles saíram do efeito de ordem, eles perceberam que não vale a pena ir seco só porque eles estão em maior quantidade. Isso também acontece, por exemplo, quando você tem na Guerra da Marinha, né? Uma outra coisa que acontece é que quando você tem um décimo do exército, por exemplo, por mais que você tenha menos pessoas, você consegue continuar causando dano, né? Na tropa maior na guerra. Com o tempo, fica tão diferente o nível que não adianta. Por mais que você mande as tropas, morrem todo mundo, né? Isso também acontece, esse turning point, na guerra da marinha. Quando, até tal ponto, por mais que o Barba Branca tinha menos tropa, a marinha tinha muitas baixas. Chegou num ponto que dava tão baixo o negócio que todo pirata que andava, corria ou fazia... Tava cercado já, né? Começou a morrer um monte de pirata, né? Lógico que vocês sabem o que acontece na história. Depois ou não, né? Se você tá querendo ver One Piece, veja. Eu não dei nenhum spoiler relevante até agora, acho que não precisa. E eu acho que tem só mais 2, 3 aspectos na minha lista aqui, deixa eu ver quais eram. Outra coisa que acontece também de mundo real é a substituição de cargo, né? Você tem uma organização do mal numa série de anime, que acontece geralmente? Os 7 Furiosos das Trevas. Assim, tem qualquer anime que você vê shonen tem pelo menos alguma coisa assim. O que acontece geralmente nessas organizações? A equipe principal derrota 1, derrota 2, derrota 3, às vezes é um encarando cada um deles, às vezes é todo mundo junto derrubando por um, tipo os 4 mestres das trevas do Digimon. E o que acontece? Eles acabam a organização, né? No One Piece não. No One Piece ele funciona como no mundo real. O que acontece no mundo real? Quando você tem uma organização do mal, né? Que praticamente são todas as organizações. Mas o que acontece quando sai um cara da cadeira? Das 10 cadeiras lá. Eles ficam tentando se vingar do cara que tiraram eles? Não, eles vão lá falar, você é o próximo dos 10. É normal. Se Chichibukai 7 Lords Piratas, já tem 10 deles já. Porque cada um que saía entrava um outro. É um cargo. Você nunca vai eliminar a organização indo um por um. Sabe? Isso é bem bolado. Outra coisa sobre o Power Creep, né? Que eu falo sobre o Power Creep, pra quem não sabe, é a desvalorização do poder que era considerado algo relevante no começo, né? O One Piece ele não tem o Power Creep, né? Não é que o Ruffy não fica mais forte do que ele já passou antes. Mas o que acontece é que desde o início do One Piece você tem bem estabelecido o que é ser poderoso no One Piece. Então ele não passou essa medida, entendeu? Ele sabe o ideal que ele tem que se tornar para se tornar o mais poderoso do mundo, e isso já é bem claro no começo do One Piece. Por isso que não tem um Power Creep. O mundo ele funciona da mesma maneira. O que acontece é que o Ruffy está ficando mais forte. Mas isso é normal, isso na vida real também acontece. Você já tem os 3 almirantes, os 4 imperadores e os 7 lords piratas desde o começo da história.
Você já sabe o que os caras mais fortes do mundo conseguem fazer, entendeu? Se ele supera esse nível de poder, ele automaticamente é o rei dos piratas ou o que quer que seja. Você já está estabelecido, eles não escondem o que eles fazem. Chega e faz blá, e morre todo mundo, uma coisa assim. Então é isso aí. Se vocês viram, se vocês gostam de histórias, né, bem ricas de informação, assim, tem gente que não gosta, é verdade, por exemplo, tem muita gente que reclama dos livros que detalham muito, né, os livros mais britânicos que eles falam, né? Então se você não gosta, sabe, se você gosta de uma história mais simples, não é errado isso, não é ser mané ou não gostar. Se você não gosta de histórias que são muito detalhadas ou séries que fogem muito da realidade, né, eu conheço um amigo meu que ele só gosta de histórias mais pé no chão, assim, não que não pode ter sobrenatural, mas ele não pode ser muito fantasioso, né? Por exemplo, o Death Note, que é uma série que por mais que tenha um efeito sobrenatural, ele é mais, né? Ele trabalha com noir, uma coisa mais na vida real, assim. Mas se você gosta dessa coisa de fantasia, você gosta de uma história mais bem trabalhada, não gosta de se arrepender de ter começado a ver porque fica muito esquisito depois, igual muitos shonen importantes fizeram, One Piece ele vale a pena, sabe? É uma história muito bonita. Eu acho que o Oda ele não é só um grande roteirista pra anime, ele é um grande roteirista pra tudo, assim. Ele tá nos melhores que eu já conheci, assim, mesmo que morreu. Assim. O cara é muito bom. Então é isso, eu recomendo One Piece. Eu vou fazer sobre os outros mangás que vocês pedirem aqui embaixo, claro. E até o próximo mês eu pretendo fazer do Naruto e do Dragon Ball Z, eu acho que é legal. E até a próxima, pessoal. Acompanhem.